Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Ex-Edu, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Edu, tem um ouvinte nosso aqui que ele tá falando que hoje nem tá tão clima de velório, tá? A sensação que ele tem é que a gente já sentia que não ia dar. Ai, Fernanda. Que vinha 2030? Não tá em clima de velório pra quem, né? Porque... É o Marcos, eu acho que segundou, Olha, vamos virar essa página, né? Eu não estava acreditando mesmo, não. Eu não estava acreditando também, não. Mas é aquela história, né? Mesmo sem acreditar, a gente torce, né? Sim. E é muito ruim. Torce, é muito ruim. sofre, né? Sensação horrível. A gente não sabe. E o pior, sabe o que é, Fernando? Que ainda tem Copa, né? Ainda tem Copa. Até Aí dia 19. Olha... Nossa, é muito ruim, muito ruim. Vamos ver. Agora setembro começa de novo, espero que o Ancelotti bote a cabeça no lugar e que realmente estruture uma equipe competitiva, porque ele não pôde fazer isso com esse timeco que ele montou aí, dos patrocinadores, das bets, enfim. Vou falar muito não, porque não é a minha praia. Isso, que vem agora a Copa das Mulheres, né? Vai ser no Brasil ano que vem. Gente, o que eu vi de que o calendário escolar tá mudando por causa da Copa, vocês viram? Um mês de férias em julho. Eu vi essa informação porque, inclusive, teve um decreto, Fernando. Decreto presidencial. Decreto presidencial justamente sobre isso, para incentivar também as essa pessoas mobilização ao futebol feminino. Isso aí. Eu acho isso extraordinário. Tem que ser extraordinário. Essas mulheres vão brilhar, tá? Com certeza. Zedu, a pergunta chegou da nossa audiência. Se os herdeiros, eles são obrigados a quitarem dívidas de quem partiu? Pois é. Muita gente tem até medo, né, de receber uma herança e, na verdade, receber uma dívida. Mas não é bem assim que funciona, Fernando. As dívidas são do falecido e quem responde no nosso sistema de execuções, né, de obrigações, quem responde é a própria pessoa. E, no caso, responde com o patrimônio, porque as nossas execuções, a cobrança, né? O que é execução? Né? Quando a gente invoca a força do Estado para expropriar, para tirar patrimônio de alguém que esteja devendo e entregar, para transformar em dinheiro e entregar para alguém que seja o credor. Nosso sistema jurídico usa a execução patrimonial, ou seja, é o patrimônio que responde. No caso, é o próprio patrimônio do falecido, ou seja, o que a gente chama de herança. As dívidas do falecido são quitadas até o limite das forças da herança. Inclusive, é essa a expressão que se usa, forças da herança. O que são as forças da herança? É o patrimônio que tem ali capaz de saldar dívidas. Mas é preciso ter atenção a um detalhe. O herdeiro pode sim responder quando, por exemplo, ele for fiador ou for avalista ou de alguma forma tiver alguma responsabilidade solidária com aquela dívida. Aí ele pode ser. Mas não por ostentar a qualidade de herdeiro, mas por ostentar a qualidade de avalista ou de fiador, conforme o caso, tá, Fernanda? Uhum. Mas tem um outro detalhe também, que o herdeiro pode ser condenado a pagar uma dívida que seja do falecido. Qual é? É o seguinte, quando a pessoa falece, a herança é transmitida como um todo unitário e indiviso, é um bloco e tem inclusive natureza de bem imóvel, ainda que não estejamos tratando especificamente de imóveis. Todo aquele patrimônio é considerado um imóvel único, tá? E só vai ter proprietários que não a própria herança, ou seja, o espólio, quando houver a partilha. Quando acontece a partilha, aquilo deixa definitivamente de estar em nome de quem partiu e passa a estar em nome dos sucessores, dos herdeiros. Vamos imaginar, eu tenho 3 filhos, 3 casas, cada um recebe uma casa. Até que seja formalizada a partilha, eu não posso falar em cada um tendo uma casa. Eu posso dizer que as 3 casas são dos 3 ao mesmo tempo. Com a partilha acontece a formalização então cada um vai ser titular de um determinado bem.
Quando ocorre a partilha sem a quitação da dívida, aí sim, nesse caso, o herdeiro que recebeu alguma coisa pode ser condenado a restituir ao bolo aquilo que já recebeu para a quitação da dívida. Em muitos casos, Edu, às vezes o inventário ainda está tramitando, as pessoas têm que ter uma autorização judicial para vender alguma coisa para quitar muita coisa, né? Exatamente por conta dessa característica, Fernanda, que nós falamos aqui, porque, na verdade, não tenho bens isoladamente considerados, eu tenho um todo unitário, é um bolo só, e esse bolo vai ser fatiado na partilha. Até que aconteça a partilha, só pode haver venda de bens quando houver consenso entre os herdeiros e o juiz autorizar. Ou não havendo consenso, o juiz se convencer de que a venda, a alienação daquele determinado bem isoladamente considerado pode ser essencial para, por exemplo, quitar dívida do espólio, para quitar tributos, né? Porque o que é dividido mesmo, Fernando, é só o patrimônio líquido. O que é isso? Primeiro você apura todos os bens, você faz o pagamento das dívidas, recolhe os tributos que são incidentes sobre a transmissão ou a questão tributária, dívidas tributárias também, e só depois, aquilo que sobra é que é dividido entre os herdeiros. Então, só depois da partilha é que o bem pode ser vendido espontaneamente. Antes disso, só com autorização judicial. Perfeito. E assim segue, né? E proporcionalmente assim a divisão, segue. Não é isso? E a divisão guarda o regramento legal, ou seja, dependendo do regime de bens, nós temos a figura do meeiro ou da meeira, que é aquele que não é herdeiro, mas que já tem metade do patrimônio. Os bens comuns do regime da comunhão parcial ou os bens da comunhão universal, esses aí temos a chamada meação. O meeiro já tem aquele, e ele, como já tem aquela parte, aquele 50%, ele não é herdeiro. Herdeiros são os outros, vão dividir o remanescente, os outros 50% líquidos da herança. É isso, Zé Edu. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? É isso aí. E vamos rumo ao Hexa, só que daqui a 4 anos. Né? Adiamos. É isso aí, Fernando. Hoje é um dia difícil para quem, Zé Edu? Para as crianças. Pois é, a criança não está nem esquentando, porque ela nunca viu o Brasil ganhando nada mesmo, então não vai fazer diferença, não. Quem está triste somos nós, que já vimos Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Pelé, Rivelino, Fernando, Rivaldo, já vimos um timaço em campo ganhando uma Copa, já vimos a seleção de 82 fazendo bonito, nós é que vimos, isso é que estamos tristes. A molecada que está acostumada com esse jogador de Nutella aí, que em vez de estar lá igual o Haaland, subindo o morro correndo, se alimentando direito, está preocupado com o que tem na necessaire. Francamente, enfim, é difícil. É difícil. Obrigada, Zé Edu. É isso aí, Fernando. Até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir.